Aí o cara fala assim, não, eu desisto, não vou fazer mais se a prova é tão difícil assim. A prova, eu diria assim, a prova ela é complexa, né? Qual é a complexidade da prova? Porque ela abrange muitas áreas do conhecimento de requisitos. Então, se você pegar o livro Fundamentos da Engenharia de Requisitos, deixa eu mostrar o livro aqui. Faz tempo que eu não mostro o livro aqui nos vídeos, né? Esse aqui é o livro Fundamentos da Engenharia de Requisitos. Esse livro aqui também tem a versão em inglês, mas assim... Mostra ele de lado só para o pessoal ver a grossura, assim. É isso aí. Esse aqui. Não é um livro, nossa, que livro grande, mas também não é um gibizinho, né? É um meio termo aqui, né? E esse livro ele está dividido em 9 unidades de estudo, né? Cada unidade de estudo fala de um assunto acerca da engenharia de requisitos. O primeiro fala de fundamentos. Então, ele, na verdade, é um resumo do livro todo, né? Esse primeiro capítulo, essa primeira unidade de estudo, que é uma das que a gente está fazendo aqui nessa semana, ele é um resumão, então não pode ficar muito desesperado para tentar entender todos os detalhes, porque senão você vai ter que entender o livro inteiro, né? A segunda unidade de estudo fala de limite do sistema e do contexto. Então, é um termo específico de engenharia de requisitos, mais parecido ali com, a gente fala escopo normalmente, né, mas a engenharia de requisitos tem esses dois termos que são termos mais específicos. Aí a gente começa a ver as atividades. Na unidade 3 a gente vê licitação de requisitos, na unidade 4 documentação de requisitos, aí vem mais 2 unidades, a 5 e a 6, que falam de documentação usando linguagem natural e documentação usando contexto. E a 5 e a 6, na verdade assim, 4, 5 e 6 é onde está a maior quantidade de pontos na prova, né? E é onde está a maior complexidade também. Então ali tem que estudar bastante, é a nossa terceira semana de estudo, né? Tem que estudar bastante. Aí depois a gente tem a unidade 7 falando de validação e negociação, a unidade 8 falando de gerenciamento de requisitos, e a última, que é a unidade 9, fala de apoio por ferramentas. Então imagina, são todas as coisas relativas a requisitos, e você vai fazer uma prova sobre todo esse conhecimento. Então, é uma prova bem complexa, né? É uma prova que você precisa ter muito conhecimento. Então, saiba o seguinte, você vai ter que usar essa história dos 70%. Você tem que fazer 70% da prova. Então ninguém vai gabaritar essa prova. Eu não conheço ninguém. Aliás, a maioria das pessoas não passa de 80%. Se estudar muito, se dedicar muito, não passa de 80%. Fica ali 82%, 85% no máximo ali. Difícil passar disso, né? Porque a prova é muito abrangente mesmo, né? E além de ser abrangente, tem um tempo, né, Sabino? Então, exatamente, era isso que eu ia falar. Aí vem o tempo, né? E o tempo, você tem 1h15, 1h15 para fazer 45 questões, né? É pouco tempo por questão. E tem questões de modelos que você acaba gastando mais tempo com ela, né? E então é importante ter esse controle do tempo. Aí, para ter o controle do tempo, que teve a ideia do professor Eduardo Castro, né, na última turma, da gente fazer 2 simulados prova, que são simulados exatamente com a mesma quantidade de perguntas da prova, com a mesma complexidade da prova, e que a gente faz no mesmo tempo da prova. Então, nas 2 últimas semanas, você faz um simulado que é igual à prova. Eu até não estou com o simulado aqui, eu imprimi o simulado, grandinho, né, o simulado. Tá aí? Aqui, ó. meu amigo, aqui, ó. São várias folhas do simulado. A gente vem aqui para a sala do CEUB, tá vendo aí, ó? Frente e verso, são várias folhas daqui do simulado, ok? Com o mesmo número de questões. E é importante, pessoal, cada questão, ela tem uma pontuação. Não é um ponto por questão. Então, você vai ter questões com 1 ponto, questões com 2 pontos, questões com 3 pontos. Colocando. A gente aqui tem a boca torta, né? A gente, no nosso ambiente de trabalho, infelizmente, a gente não segue essas melhores práticas, né? Não, sabe que na última turma virou um mantra isso aí, né? Não brigue com o material. Não brigue. E isso tem um significado muito importante, que assim, você pode até achar alguma coisa ali estranha ou diferente, mas não adianta você querer falar, não, mas no dia a dia eu não faço assim. Primeiro, tenha em mente que no dia a dia você faz muita coisa errada. Nossa, Sabina, eu faço muita coisa errada.
Com certeza, porque todo mundo faz. A gente no dia a dia não consegue aplicar a teoria 100%, até porque não faz sentido. Mas a teoria é uma coisa que se tem estudado muito. Eu costumo falar que o pessoal do IRAB, eles têm um perfil mais adequado para requisitos do que nós brasileiros, né? Porque eles são alemães. Então, assim, eles têm um perfil mais quadradinho, assim, naquele sentido, né, de ser mais organizado, de ter mais critério na hora de fazer as coisas, né, de seguir mais as regras. Então, a gente se beneficia de um conteúdo que foi feito para pessoas, ou melhor, por pessoas, que têm esse perfil, né, um pouco mais detalhista até. A mentoria, ela é baseada em, vou pegar aqui, o que tem desde o começo lá, né? Videoaulas, que são todos os conteúdos do livro Fundamentos da Engenharia de Requisitos explicados no detalhe nas videoaulas, e exercícios, né? Esse exercício, eu chamo esses primeiros aqui de exercícios de fixação, que é para você usar enquanto você está estudando. Então você vê as videoaulas, você faz os exercícios, e aí você descobre se você está entendendo o que você está estudando ou não, porque são exercícios bem específicos. Não estão no formato da prova. São exercícios específicos para você visualizar se você está conseguindo estudar ou não. A mentoria, ela é separada em 5 semanas de estudo, né? Nós estamos aqui no finalzinho da nossa primeira semana, onde a gente estuda as unidades 1 e 2, né? Então essa aqui é a primeira semana. Aí na segunda semana nós vamos estudar as unidades 3 e 4. Depois nós vamos estudar as unidades 5 e 6. Na quarta semana nós vamos estudar 7, 8 e 9 para fechar. E aí na quinta semana a gente vai fazer simulado. Eu não vou nem escrever aqui porque eu quero me concentrar mais na primeira semana, que é essa semana que nós estamos agora, unidades 1 e 2. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho das unidades 1 e 2. Aí, assim, só as videoaulas e os exercícios de fixação seria um curso online tradicional, né? Não tem todos os ganhos. E aí, o que eu pensei quando eu fiz a mentoria? Eu queria um treinamento que tivesse um pouco do presencial, um pouco do online, numa coisa só. Então, eu criei aqui um grupo de WhatsApp para você poder ter contato comigo e poder tirar suas dúvidas a qualquer momento. Então, você pode, 24 horas por dia, mandar questões aqui no WhatsApp e a gente vai discutindo, vai tirando as dúvidas, vai falando. E esse grupo de WhatsApp aqui ajuda muito na mentoria, né? O professor Eduardo Castro está lá também, né, no WhatsApp. Estamos juntos lá, ajudando o pessoal na hora da dúvida, na discussão, na conversa. Assim, não fiquem... não fiquem tímidos de mandar mensagem. Não fiquem tímidos em mandar mensagens ali. É um grupo de estudo. Então, assim, ninguém ali sabe tudo, entendeu? Nem eu, nem os sabemos. Porque da hora você perguntar se a gente não souber na hora, vamos buscar juntos, vamos aprender juntos e vamos tocar. Assim, não tenho vergonha, não. Você sabe que na vergonha é ir lá na prova e não saber. Fiz o curso com o professor Sabino, o professor Eduardo, não sabia nada. Depois do WhatsApp, você ainda tem o vídeo de resumo, né? O vídeo resumo é assim, qual que é a ideia do vídeo resumo? Você tem um vídeo bem curtinho, de mais ou menos 1 minuto, aliás, de 1 minuto para menos, né, por unidade. Se não me engano, eu não fiz para todas as unidades, tem uma outra unidade que é mais facinho ali de decorar que eu não fiz, mas talvez faça. Mas tem vídeo de resumo para quase todas as unidades. Esse vídeo de resumo, ele é bem curtinho para quê? Para você assistir todos os dias. Então assim, ó, você faz a unidade 1 e 2 na primeira semana. Aí na segunda semana, que você está estudando a segunda semana, você pode olhar os vídeos de resumo da unidade 1 e 2. Você vai gastar 1 minuto, 2 minutos no máximo, e você vai ver para você relembrar e você manter o conhecimento da primeira semana. Tudo que tem de mais importante aqui na primeira semana está no vídeo de resumo. Então você pode baixar o vídeo de resumo, né? Você consegue baixar o vídeo de resumo
colocar no seu celular e assistir, né? Dia sim, dia não, assiste os vídeos de resumo, que vocês vão relembrar muito mais. Ele tem algumas coisas de memorização, né? Cores, uma musiquinha de fundo, uma sequência, movimento, são coisas que vão facilitar muito a sua memorização. Então, use também os vídeos de resumo. Vamos lá. Esta primeira unidade aqui, que é a unidade que fala de introdução e fundamentos, é uma unidade que é interessante porque, na verdade, ela é um resumo de todo o livro, né? Então, quando você pega o livro Fundamentos da Engenharia de Requisitos, se você pegar a primeira unidade, na verdade, ela é um resumo do que vai vir depois. A unidade 2, por algum acaso, ela é quase que uma extensão da unidade 1, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais dela. E depois vem as outras unidades, unidade 3, 4, a 5 e a 6 são quase extensões da unidade 4, né? 6, aí depois temos a unidade 7, a unidade 8 e a unidade 9. Depois eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, tá? O enfoque aqui no começo é essa daqui, ó, Introdução e Fundamentos. Você vai ver os principais fundamentos da engenharia de requisitos. Depois eu vejo com vocês se ficou dúvidas, mas basicamente aqui o que tem de muito importante nessa unidade 1 aqui. Então a gente tem o conceito de engenharia de requisitos, o conceito do que é um requisito, características do engenheiro de requisitos e também o que é e quais são as características do stakeholder, tá? Então, basicamente, né, nós temos aqui esses conceitos passados, claro, de uma forma um pouquinho mais aprofundada, tem umas definições, tem umas coisinhas interessantes aí para a gente estudar, tá certo? Então, essa é a unidade 1. Aí a unidade 2 é uma unidade que talvez para algumas pessoas tenha umas coisas que ele fala assim, isso aqui é meio estranho, eu nunca vi falar sobre isso, né? A unidade 2, o resumo da unidade 2 é aquele desenho, né? Que mostra para você o contexto. Deixa eu ficar do lado de cá. A minha letra já é ruim. Eu escrevendo daquele lado não consigo escrever mal, eu escrevo péssimo. Então... Lembrando, quando você faz o desenho, só para ajudar, né? Quando você desenha aí, manda. Pessoal, isso cai na prova. Desaba, né? Desaba na prova. Tem que entender muito bem sobre o contexto, o sistema, limite de contexto, ambiente relevante, irrelevante, zona cinzenta, porque tem 2, 3, às vezes até 4 questões na prova sobre isso. E tem tudo a ver com isso que a gente acabou de discutir aqui com o Júlio, né? Essa questão do contexto, essa questão do sistema, tá? Então, assim, se dediquem, né? Tirem suas dúvidas, isso é algo que normalmente o pessoal tem muita dúvida, né, sobre como é que funciona, mas é importantíssimo vocês terem essa visão, terem esse entendimento, porque isso na prova, não só na prova, cai bastante, é bastante cobrado, mas no dia a dia vocês vão perceber que isso faz muito sentido. Eu também acho. É aquela história, né? A gente às vezes nunca ouviu falar disso, mas na hora que você começa a prestar atenção, faz muito sentido. Na prática também, sabe? Olha só, eu vou fazer bem resumido aqui. Vocês já têm o vídeo lá da mentoria e tem também alguns vídeos a mais aí no YouTube. Mas o que você precisa saber da unidade 2 está aqui. Você tem que saber que aqui, quando a gente fala sistema, a gente está falando dos requisitos de sistema, né? Que esses requisitos de sistema a gente tem que definir e que tem uma coisa aqui chamada limite do sistema, que mostra tudo aquilo que está dentro das definições dos requisitos de sistema, tá? Limite do sistema é essa fronteira aqui, beleza. Aí você vai saber que existe uma coisa chamada contexto, que é tudo aquilo que influencia os requisitos do sistema. Então, por exemplo, processos de negócio está aqui dentro, né?
e aqui dentro você tem, ou melhor, essa linha aqui que eu não consigo fazer exatamente em cima da mesma, mas essa linha aqui é a linha do limite do contexto. Então veja, você tem limite do sistema, sistema, limite do contexto, contexto. Contexto são todas aquelas coisas que influenciam no sistema, incluindo o que o Júlio perguntou lá, os nossos famosos e importantes processos de negócio. Então, os processos de negócio influenciam os requisitos. Os nossos stakeholders influenciam os requisitos. Essas coisas são contexto. Você vai olhar lá no vídeo do detalhe e vai ver que essas coisas aqui são contexto e que você tem o limite do contexto. Para fora do limite do contexto é tudo aquilo que não me interessa. O que está aqui, ó, tem, por exemplo, um documento que não me interessa. Esqueça isso aqui. O ambiente irrelevante não me interessa. E uma coisa que confunde muito as pessoas são as tais das zonas cinzentas, né, meu amigo Eduardo Castro? Zonas cinzentas. O que é zona cinzenta? Nossa querida zona cinzenta, eu não sei se ela é contexto, eu não sei se ela é irrelevante. Então, assim, você tem, eu não sei se ela se encaixa no sistema ou não. Enfim, então, essa zona cinzenta é outra coisa que o pessoal, e também tem pergunta na prova sobre isso, né? Essa zona cinzenta, ela pode aumentar ou diminuir durante o processo. O ideal é que ao deveria final, diminuir, né? deveria diminuir. É que às vezes acontece. Aumenta mesmo, aumenta. Na prática, né? Na prática, isso às vezes aumenta. Assim, sabe quando aumenta a zona cinzenta? Quando faz aquelas reuniões de emergência, né? Meu, aconteceu um problema, pronto, aumentou a zona cinzenta. Aumentou a zona cinzenta, é isso aí. Então, a ideia é que essa zona cinzenta, ela só vai ser eliminada na entrega. Quando você entregou, acabou a zona cinzenta. Mas até lá, a zona cinzenta ela vai acontecer durante todo o seu processo. Isso precisa ficar muito claro na cabeça de vocês. Aliás, o Júlio hoje trouxe uma zona cinzenta, né? Entre o sistema e o contexto, né? Exatamente. Exatamente. E espero que tenha. Exato, eu ia falar isso também. Espero que ela tenha sido esvaziada. Na verdade, nós temos duas, né, professor Eduardo Castro? Duas zonas cinzentas. Uma zona cinzenta do limite do sistema, aqui, né? Que são todas aquelas minhas dúvidas, né? Ó, minhas dúvidas sobre o que é contexto ou é sistema, né? Por exemplo, eu vou desenvolver um novo cadastro de usuários, ou eu vou usar um cadastro de um sistema em operação. É contexto ou é sistema? E tem uma outra zona cinzenta, que é a zona cinzenta do limite do contexto. E são todas aquelas minhas dúvidas se é contexto ou se é ambiente irrelevante. Então, é contexto? É ambiente irrelevante? Zona cinzenta do limite do contexto. Tem que lembrar desses dois caras. Olha só, o nome é complicado, tem nome e sobrenome, né? Mas só que você pode lembrar de forma simples. Ó, limite do sistema. Zona cinzenta do limite do sistema. Tudo bem? Limite do contexto. Zona cinzenta do limite do contexto. Pronto. Matou a unidade 2. Se você entender bem esse desenho, né? Dá uma olhadinha no livro, dá uma olhadinha nos vídeos, faz os exercícios, entende bem isso aqui, não vai ter problema. Ó, o Júlio já entendeu, porque ele falou, espero ter saído da zona cinzenta. Eu também esperava, mas como ele está falando isso, é porque saiu mesmo. Então agora tá tranquilo e já entendeu também o conceito de zona cinzenta. Muito bom. Júlio, show de bola. Beleza, então vamos lá. Como que é o nosso plano de estudos em 5 semanas e por que ele tem 5 semanas, por que tem cada uma das coisas? Acho que é uma explicação interessante também. Então vamos lá. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 e depois a semana 5. Na semana 1, a gente estuda então as unidades 1 e 2, aqui 2 e 3, 4 e 5, 6, 4, 5, 1, 2.
Tô fazendo caca aqui, né, gente? Vocês estão comigo aí, pessoal? Ó, tô fazendo caca aqui. 2, 3 e 4. Aí aqui é 5 e 6. Aqui é 7, 8 e 9. E aqui são os simulados. Agora sim está certo. Né? Vocês estão aí, gente? Manda um joinha para mim. Aqui. Aqui. Quando eu falo aqui, é no chat, tá? É porque o meu monitor fica aqui. Então vamos lá. Qual que é a ideia aqui, ó, dessas 5 semanas? A ideia é que a gente começa com uma carga pequena de estudo, ou seja, essa semana aqui é a semana mais tranquila de todas. Essa unidade 2, ela é muito pequenininha, tem muito pouca coisa. Ah, agora sim, aí, valeu. Tem muito pouca coisa para estudar da unidade 2, mas tem que estudar com muita atenção, porque, na verdade, tem muito contexto embutido. Mas a quantidade de coisas a estudar são poucas, tá? A quantidade de coisas a estudar é pouca na unidade 2. A unidade 1 também não é tão grande assim. De qualquer maneira, essa aqui é a menor semana, ou é a semana que a gente tem menos coisas para estudar, tá? Isso aqui é de propósito. Por quê? Para você começar a se ambientar como é a mentoria, se ambientar com os materiais, aí até você ver como que você vai fazer o vídeo, quando você vai fazer o exercício, ler o livro e tal, você vai se ambientando. Legal. Nessa semana aqui, começa a ficar um pouco mais pesado, então ela já é um pouquinho maior. E aí, estas duas unidades aqui, como elas já são um pouquinho mais pesadas, você tem um pouco mais de coisa para fazer e você já carrega um pouquinho de dúvidas daqui, a gente vai batendo um papo, tem mais coisas para estudar. Quando chega aqui, esta daqui é uma super semana, tem muita coisa para estudar. Essa unidade aqui é a que a gente tem que ter mais cuidado, a unidade 6. Então, aqui é onde tem a maior carga de estudo. Você não pode ter trazido dúvidas daqui dessas duas. Então, você não pode deixar acumular. Você não pode ir jogando coisas de uma semana para outra, senão fica muita coisa para estudar, tá? Eu fiz o plano em 5 semanas, que é para você conseguir estudar tranquilamente, entre aspas, né? Porque sempre tem alguma coisa, no final de semana que você vai sair, uma semana que está mais apertada, então não deixe para estudar tudo no final. Eu tenho um histórico aqui de que muitas pessoas acabam não conseguindo fazer a prova, porque não conseguiram seguir o plano das 5 semanas, não conseguiram se organizar, acabam deixando dúvidas, acabam deixando coisas para estudar no final e não dá tempo, porque é muita coisa, tá? Beleza. Essa semana aqui, embora sejam 3 unidades, ela é mais ou menos igual a essa, talvez até um pouquinho menos essa daqui, só que você já carregou tudo isso aqui de conhecimento, você tem que continuar estudando um pouco, você vai ter que continuar estudando a unidade 6, você começa a ver onde você tem mais dúvidas, então aqui você já está um pouco atarefado, ok? Aqui a gente fecha o estudo e na última semana, que é na semana onde você vai fazer a prova, normalmente na sexta-feira você vai fazer a prova, como é o nosso caso, dia 22. Nessa semana aqui a gente fica fazendo simulados. Para quê? Para manter todo esse conhecimento vivo na memória e chegar na prova, no ápice do estudo. Porque assim, você vai esquecer coisas depois que você fizer a prova. Claro que você vai esquecer um monte de coisas, porque você não está com aquilo lá estudando no dia a dia. Mas você tem que chegar no dia da prova com toda a matéria, o máximo que você puder da matéria na cabeça. Tá certo? Então, por isso, o nosso plano em 5 semanas. Por isso que eu digo, gente, eu vou falar de novo, eu sei que eu sou chato, mas eu vou avisar mais uma vez. Não carregue tarefas de uma semana para outra, tá? Termine as tarefas da semana. Quais são as tarefas da semana? Ver os vídeos, fazer os exercícios de fixação, ler o capítulo do livro e tirar as dúvidas. No mínimo, tá? No mínimo isso aqui. Ver todos os vídeos da mentoria, fazer os exercícios de fixação, que são poucos, né? Ler o capítulo do livro, Fundamentos da Engenharia de Requisitos, tirar suas dúvidas, e aí você pode passar para a próxima. Então, não carregue esse tipo de
dúvidas para as próximas semanas. Tudo bem? Muito bem. Acho que eu vou deixar para explorar isso um pouco mais depois, mas tem uma parte aqui que é interessante, que isso aqui é um bloco aqui, ó. Este bloco aqui, ó, de unidades 4, 5 e 6, que na verdade é um pedaço da semana 2 e a semana 3, aqui é onde tem a maior quantidade de pontos na prova, tá? Então isso aqui pode definir se você vai passar na prova ou não. Tudo bem? As unidades 4, 5 e 6. Por isso, mais uma vez, não carregue essas dúvidas aí. Tá legal? Vou pôr as dicas de prova, mas eu estou de olho aqui nas dúvidas de vocês. Se tiver dúvida, coloca aí. Gente, olha só. Prova de CPR-EFL. Qual é o principal ponto da prova? É o principal disparado. Pode mandar, Bosco. Vai tranquilo, manda aí, que a gente vai falando das dúvidas, tá? Primeiro item da prova, primeiro item, primeira preocupação que você tem que ter, primeira preocupação que você tem que ter, olha só, ó, tempo, tá bom? Eu, durante muito tempo, enchi o saco dos alunos por causa do tempo. Eu enchi o saco dos alunos por causa do tempo. Mas, depois, com o passar do tempo, parece que ficou tão óbvio para mim, e aí é como se isso fosse um daqueles requisitos óbvios, que eu comecei a não falar tanto disso. E eu percebi que nas últimas 2 turmas que eu fiz, as pessoas, no final, depois que fizeram a prova, me reclamaram do tempo. Então, eu vou voltar a falar do tempo. Gente, isso aqui é o nosso inimigo número 1. O tempo. O que é isso, Sabino? Do que você está falando? O tempo para fazer a prova, tá? O tempo que você tem para responder todas as questões é pequeno. O tempo é pequeno. Então, o que você tem que fazer? Você tem que chegar pronto para responder as questões o mais rápido possível, com a maior assertividade possível, tá bom? Então, você tem que chegar na prova com tranquilidade, com muita coisa na sua cabeça, com a cabeça fria, tranquilo, tem que estar tranquilo, senão você não consegue fazer a prova. Tem que estar tranquilo. A prova exige raciocínio lógico. Então, você tem que se preparar para o tempo. Você tem que conseguir responder algumas questões de forma rápida, tá? Este aqui é o nosso inimigo número 1, tá bom? Este aqui é o nosso inimigo número 1. Tudo bem? As aulas da mentoria, todas elas têm, no máximo, 20 minutos, porque existe um estudo que mostra que a gente não consegue manter a atenção. As pessoas, de modo geral, né, algumas mais, algumas menos, mas as pessoas, em média, não conseguem manter o foco em alguma coisa por mais de 20 minutos. Por isso que existe aquela técnica chamada técnica de estudo, técnica Pomodoro, né? Se alguém não conhece, dá uma olhadinha lá. A gente já falou dela aqui no canal, e pode até falar um pouquinho mais para frente, mas basicamente a ideia é fazer períodos de estudo, e esses períodos têm 20 minutos. Depois desses 20 minutos você faz um intervalinho pequeno, dá uma espairecida, faz alguma coisa rapidamente que você goste de fazer ou que te relaxe, e depois você volta para um outro período de 20 minutos. Então as aulas da mentoria, os vídeos da mentoria, eles já têm no máximo 20 minutos. Alguns têm 22, 21 e meio, mas fica ali muito próximo de 20 minutos, justamente por causa disso. Então, quando você estiver fazendo os vídeos, estiver estudando pelos vídeos, assiste um vídeo, depois sai para tomar uma água antes de começar o próximo, tá? Vai tomar uma água, fala um blá 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 ali, 2 minutinhos e volta, e aí foca de novo, que vai ser bem interessante, né? Aí eu sugiro nesse daí, 20 minutinhos de vídeo, mapa mental. Aí descansa. 20 minutinhos no vídeo, mapinha mental, resuminho. Não só assistam e assim, é uma sugestão. Não assistir claro, passivamente, né? O cara Exatamente. pode ir construindo o mapa mental
ao mesmo tempo que está fazendo o vídeo, né? Tá vendo o vídeo e já tá rabiscando. Tá rabiscando, ali, né? Isso. Aí depois você dá uma relaxada, tá? Assim, não fiquem, porque você só assistir, às vezes você não... não, uma boa, isso é uma boa. Não fixa, né? Então assiste o vídeo, moçada. Senão vira Netflix, né? Que você tá ali vira Netflix. Não tá muito prestando atenção e é entretenimento, né? Exatamente. Não pode ser, é estudo, né? É estudo, é isso aí. Boa. Tá bom? Show de bola, gente. Professor Eduardo, obrigado aí mais uma vez pela participação. Eu que agradeço aí a todo mundo pela participação. Muito bacana. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. E vamos juntos conquistar essa certificação e, o mais importante, o conhecimento. Show de bola. Muito importante isso, a gente está aqui mais pelo conhecimento do que pela certificação. Estejam à vontade, participem. O canal aqui é para ser interativo mesmo, né? A gente pode falar ao vivo ou offline também. Comenta os vídeos, dá suas sugestões, entra no RSabino Cursos, comenta também. Faz os seus comentários, se quiser falar com o professor Eduardo Castro, comenta também. Ele também vai ver lá os comentários nos vídeos. E nos falamos. Um abração. Até terça-feira ou até a próxima mensagem de WhatsApp. Um abraço.